Então, a gente vai continuar estudando a paciência, né? Com o Norman Fischer. Então, no final do texto da semana passada, eu recomendo uma prática de bondade amorosa que a gente vai fazer agora, de esquenta, para a sessão seguinte, que é pós-graduação em paciência. Agora, a sequência do texto. Então, a gente vai dar um boost, que nem diz a Tânia Singer é uma alemã, ela fala um boost. Então, a gente vai dar um boost de bondade amorosa para poder, né, seguir com o estudo da paciência, estudo da prática da paciência, tá bom? Então, encontre uma postura bem gostosa, confortável para o corpo. Com a coluna ereta, um único requisito, além do conforto, é a coluna ereta. Importante para qualquer prática que a gente for fazer. Então, começa percebendo o ambiente onde você está, os sons ao seu redor, a temperatura da sala onde você está. E vai trazendo a consciência, então, para o corpo, sentindo todos os pontos de contato da sua pele com qualquer objeto. Qualquer tipo de contato da pele, todo esse campo de sensações táteis. E deixa a consciência permear todo o espaço interno do corpo. Vai soltando todo o esforço por trás das tensões, de qualquer tensão do rosto, garganta. Se você puder, ajeita o alinhamento da coluna e dos ombros para o peito poder ficar aberto. Sente o peito aberto. E deixa o abdômen bem solto, bem livre, para a respiração poder fluir livremente também. E acompanhe a respiração por uns instantes, com essa intenção de soltar mais e mais todo tipo de esforço a cada expiração. Traz essa intenção amorosa, autocompassiva de se libertar de todo o sofrimento do corpo, todas as tensões do corpo. E vai trazendo o corpo para um estado de conforto, bem-estar. De calma, de tranquilidade. Deixe o corpo se pacificar, acalmar, tranquilo, confortável, até que nem seja preciso se mover. E aí você pode experienciar a quietude do corpo. Agora solta o esforço que tem por trás do hábito de comentar todas as experiências, de classificar, de julgar. Solta o esforço da fala. Descansa no silêncio que surge quando você solta o esforço. Agora, por fim, solta o esforço por trás de dar sequência para os pensamentos.
o esforço que sustenta as bolhas conceituais. Quando a gente solta esse esforço, fica livre de tudo que atravessa a nossa mente e que vai continuar atravessando. Mas quando a gente é livre, a gente pode se conectar com a espaciosidade da nossa própria mente. A gente pode se identificar mais com o espaço aberto, amplo e limitado, na verdade, e vivo da nossa própria consciência. É desse espaço vivo, livre, aberto da nossa consciência que surge verdadeiramente o amor, a compaixão, a alegria, a equanimidade. Essas qualidades, elas são naturais da nossa mente livre, tranquila, saudável. Lembrar disso sempre ajuda, pode ajudar a gente a se soltar das histórias. Cada vez que a gente solta das histórias e descansa nesse espaço livre da mente, a gente está mais próximo dessa nossa natureza amorosa. Se aproxima dessa natureza amorosa. Faz contato com ela. Se você achar que ajuda você a fazer contato com essa essência amorosa, traz pessoalmente alguém querido que te ajuda, que desperta essa qualidade em você. Aciona essa qualidade. É fácil desejar que essa pessoa seja feliz, que ela consiga lidar com o que a vida trouxer. É fácil surgir essa qualidade no nosso coração, na presença de alguém querido. Mas faz contato com a qualidade. Ela é uma qualidade do coração, que na verdade independe da pessoa que está na sua frente. Deixa essa qualidade ficar viva para você. E daí é como o sol, ela vai brilhar. Brilhar como o sol, que não escolhe quem ele ilumina, quem ele aquece. Quem chega perto se aquece. Pode ser que essa qualidade ela surja no desejo de que todos possam experienciar essa calma que a gente experiencia agora. Todos possam ter acesso a essas instruções que esses mestres nos trazem, para acalmar o nosso coração, para lidar com as nossas dificuldades. Isso pode ser natural. Quando a gente experiencia isso, é natural que a gente deseje que os outros também experienciem a mesma coisa. Veja como é que isso funciona para você. Mas seja como for, deixe o coração se abrir, quente, amoroso, caloroso, corajoso. Talvez você possa agora abrir os olhos e olhar para esses nomes ou para esses rostos de gente querida
aqui na nossa tela. E deixar que esse seu coração alcance cada um aqui. Eu proponho a prática, eu mesmo choro. É tão impactante, né? Quando a gente tá na nossa mente, né? Recebendo as instruções, mas quando a gente abre o olho e vê as pessoas de verdade ali, né? E brota esse desejo de que vocês sejam felizes. É muito emocionante, eu acho. Muito. Não é? O que vocês acham? Não é? Então, a gente pode fazer isso o tempo todo, né? Toda hora que a gente abrir o olho, possivelmente vai ter alguém ali na nossa frente. Né? Sei lá, muitas vezes, pelo menos, né? No meu caso, poucas vezes de verdade, mas muitas vezes na tela, né? Eu passo uma parte da minha vida sentada aqui no computador olhando para a tela, para alguém, para alguma coisa. Tudo fica mais expandido. E é mais expandido mesmo, né? Aqui cada um está num lugar, né? Então, se a gente olha, a Vi está no Salvador, o Ricardo está no Rio de Janeiro, a Nete está lá em Minas, eu acho, não sei bem onde ela está, né, Nete? Onde você está? Cuiabá. Hã? Mato Grosso, Cuiabá. Mato Grosso, aquele calor de Cuiabá. Tá super quente. Né? Imagina, aqui São Paulo tá quente, imagina Cuiabá. Então é assim, né? A Ivone tem Salvador também, a gente se expande geograficamente, magicamente, né? Muito maluco. E mas de verdade também, né? A Marisa está lá no sul, talvez o sul esteja frio. Como é que tá aí, Má? Calor? Calorzão, né, também. Meu Deus do céu, calor do sul também. Aff, me dá mais calor só de lembrar do calor do sul. Mas é isso, amores. A gente pode fazer isso o tempo todo, né? Agora, eu acho muito preciosa essa instrução de que... Porque a gente pode aprender, né, o que é, assim, a definição de bondade amorosa. Bondade amorosa é desejar que os outros sejam felizes, que o mesmo seja feliz, que todo mundo desenvolva as causas da felicidade, que elas entendam. Isso é muito importante a gente entender, né? A definição. Porque quando a gente entende a definição do que é amor, a gente já se livra de um monte de besteira. Tipo assim, amor não é levar as pessoas para casa, né? A gente pode até levar, mas não é o ponto, né? Amor, nesse caso aqui, nesse contexto, é desejar que o outro seja feliz. Isso já nos livra de um monte de mimimi, assim, né? Ai, eu não gosto. Você pode não gostar, mas como é que você vai negar, né? O desejo de que o outro seja feliz. Quem é que não merece ser feliz? Na nossa visão, inclusive, né? Especialmente. Quem que não merece? Quer dizer, a definição já nos liberta de uma série de obstáculos, né? Porém, se a gente ficar... se a gente não partir desse lugar que está bem, que está tranquilo, que está aberto, que tá aberto, né? É como se o desejo, a aspiração de bondade amorosa fosse tipo um remendo que você bota em cima de uma coisa qualquer. Daqui a pouco aquilo cai, porque não está bem colado, né? Não está bem feito, né? Então é como se fosse uma coisa muito conceitual, que acaba se perdendo no meio dos conceitos todos, né? Agora, se a gente faz contato com com o nosso... com a nossa própria tranquilidade, com a nossa própria calma, com esse refúgio interno nosso, é uma outra coisa a partir daí, né? É como se a gente falasse assim, é bom ficar aqui, que todo mundo possa ficar também. É mais natural, né? Do que todos os seres sejam felizes. Nessas preces que são maravilhosas. Eu estou falando assim só para exemplificar, não estou desfazendo disso, que é maravilhoso, é muito melhor do que nem passar pela nossa cabeça isso. Mas
mas entender, né, e experienciar mesmo isso, né, que essa aspiração ela vem do coração, quando o coração está bem, quando o coração está, né, tá livre. Não é quando o coração está bem porque está tudo bem em volta. Não, quando o coração está bem, porque ele pode estar sempre bem, né? Dependente das coisas que tem em volta. É importante, muito importante cultivar esse desejo. Mas vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Assim, de que quando esse desejo vem dessa experiência de tranquilidade, de paz, né? Aí ele fica mais fácil, assim, mais natural, né? Vocês concordam comigo ou não? Sim. Então tá, um desejo genuíno, exatamente. Agora que nós tomamos esse boost, vamos ver o que nos espera aqui no livro. É assim, ó, agora o Norman Fischer vai falar conflito, a prática avançada da paciência. Ah, agora que o bicho pega, né? Porque ser paciente quando tá tudo bem, quando tá tudo tranquilo, é moleza. E quando o bicho pega? Porque vamos combinar que é aí que a paciência é mais necessária, realmente, né? Então, a prática da paciência se estende para uma área de nossas vidas com a qual geralmente temos muitos problemas. Conflitos. A maioria de nós evita conflito. Eu acho também que a maioria de nós evita conflito. Tem gente que se alimenta de conflito. Eu conheço uma pessoa que parece que se alimenta de conflitos, né? Porque talvez a pessoa tire uma energia dessa situação, né? E é triste isso. Em vez de confronto uns com os outros sobre questões dolorosas e injustas, nós as ignoramos ou negamos. E na maior parte do tempo, nós podemos nos safar, mas o ressentimento toma forma. E às vezes se desenvolve em luta livre. A gente é capaz de evitar por um tempo, né? Mas se aquilo continua nos incomodando, né? Continua nos cutucando, nos alfinetando, uma hora que não vai virar outra coisa, né? Então, de onde que vem o conflito? Geralmente pensamos sobre um conflito como um erro, uma falha, um colapso na comunicação, mas conflito é normal e inevitável. Como muitas outras coisas que nos perturbam, não é nossa culpa, faz parte da nossa humanidade. Como seres limitados, com necessidades essenciais, vivendo juntos em um mundo limitado, inevitavelmente nós vamos entrar em choque. Enquanto houver duas pessoas no mundo, o conflito está garantido. Talvez precise só uma pessoa. Posso estar em conflito sozinho. Como diz o Alan Wallace, existe também a infelicidade genuína, né? Aquilo que brota de você, acontece o que acontecer também. Ele falou que uma vez ele estava... Alguém deu carona para ele do aeroporto de Santa Bárbara para a cidade, assim, né? Que é lindo, é um lugar, Califórnia, e era uma época super bonita do ano, verão, bonito, dias lindos e tal. Aí falou que a pessoa falou para ele que não aguentava mais aquele lugar, que era muita luz, muita não sei o quê. Ele falou, o que quer dizer? A gente pode ficar infeliz em qualquer lugar sozinho também, sem precisar de ajuda de ninguém, né? Então, isso também é possível, né? Então, conflito é isso. Pode ser. Se duas pessoas estiverem no mundo, está garantido. Se uma pessoa tiver, também está garantido. Porque uma hora a gente vai discordar da gente mesmo, né? Então, conflito é natural, inevitável nesse mundo dualista, de escolha autônoma. Nós todos queremos poder. Não necessariamente poder sobre os outros, mas, no mínimo, o poder de determinar as nossas próprias vidas. Não é verdade? Imagina, todo mundo quer. Tem alguma chance de uma hora um chocar com o outro? Não tem, né? Muitas vezes práticas espirituais acham que ser espiritual significa que eles não devem ver poder, querer poder ou se engajar em conflito. Mas eu acredito que essa noção é irreal e até mesmo destrutiva. Negar ou ignorar os nossos sentimentos humanos não funciona. Bodhisattvas sábios não fingem que não tem necessidades, eles não fingem que o conflito não existe. Eles consideram o conflito uma área fértil para a prática avançada da paciência. Deixe-me observar o óbvio. A prática criativa das 6 perfeições
não é tão perfeitamente dividida quanto os capítulos nesse livro. Primeiro, generosidade, depois, conduta ética, depois, paciência, e assim por diante. A vida não é um livro. Ela é mais rica e mais bonita do que qualquer outro livro, do que qualquer livro poderia ser. Estou mencionando isso agora porque a realidade do conflito nas nossas vidas é tão variada e cheia de nuances que nenhuma discussão de umas poucas páginas vai fazer jus a ela. Para praticar conflito como os bodhisattvas, nós precisamos usar tudo que temos. Precisamos usar todas as nossas armas. Generosidade, conduta ética, paciência, alegre empenho, meditação, especialmente compreensão. E, é claro, muito mais. Todas as perfeições e mais. A sétima, inclusive, que é a do bom humor, como diz a Jetsuma Tenzin Palmo, né? Ela acha que devia ter uma sétima perfeição, que era do bom humor. E teremos que jogar fora todas as nossas boas habilidades espirituais de tempos em tempos e apenas estar completamente, algumas vezes ferozmente presentes em meio a sentimentos poderosos. O conflito irá agitar os nossos impulsos mais dolorosos e apavorantes. Por causa disso, o conflito é especialmente precioso. Quando estou em conflito, geralmente começo relembrando o meu compromisso de Bodhisattva. Isso é super lindo, hein? Primeiro, geralmente começo relembrando o meu compromisso de Bodhisattva, que é enraizado no meu senso de como as coisas realmente são. Eu sei que pensar em mim de um jeito pequeno, pensando nas minhas próprias necessidades, no meu orgulho, no meu desejo de ser importante ou valioso, não me serve. Apenas me torna mais miserável. Além disso, não é verdade, ou não é a total verdade, ou a verdade mais feliz. Posso ser uma pessoa comum, com necessidades psicológicas e problemas comuns, mas, ao mesmo tempo, eu sei que sou mais do que isso. A minha imaginação me diz que não sou apenas eu mesmo. Eu existo porque tudo existe. E não poderia existir de outra forma. Os outros e eu mesmo somos um ser, um fluxo contínuo. Meus interesses e os interesses dos outros são idênticos. Eu sei que tudo isso é verdade, mesmo que eu esqueça frequentemente. O conflito não se acende na minha vida, a menos que eu esqueça. Então, quando sinto os sentimentos que o conflito produz em mim, eu sei que eu esqueci algo básico, que agora eu preciso lembrar intencionalmente. Então, eu lembro. Ai, que bonito isso. É claro que isso não faz o conflito desaparecer, mas isso o coloca numa perspectiva adequada. Ai, que coisa mais bonita. Vamos parar um pouquinho aqui. Quando surge um conflito, a gente pode pelo menos se lembrar de que esqueceu alguma coisa, né? A gente certamente, quando a gente está no meio de um conflito, a gente precisa se lembrar que quem está no meio do conflito é um eu, é uma parte de nós que está se sentindo ameaçada, né? E que está tomando todo o nosso espaço. Então, quando a gente lembre disso, pode ser que, né, a coisa continue acontecendo, mas a gente já está em um outro lugar. Gente, eu vou fazer propaganda aqui de novo. O Geshipend está arrasando nas quintas-feiras. Arrasando, assim. Ele termina a explicação que ele dá de cada pedaço. Primeiro, eu acho assim, tão bonito. Assim, ele pega um verso e abre aquele verso do Shantideva, né? Ele parece que... Ai, não sei nem dizer. Fico comovida de pensar assim, como ele abre mesmo aquilo pra gente, né? E acaba que convence a gente daquilo, né? De outras visões, de outras formas de ver as coisas. Então, ele está falando muito disso, assim, que na situação, que a paciência ela tem a ver com isso, com fazer esse esforço para enxergar, vamos dizer nesse caso aqui, os conflitos, de outras perspectivas. Para a gente não ficar presa numa perspectiva só, que é da raiva, e que vai levar sempre para o meu lugar, que vai levar sempre para complicar mais as coisas, né? Mas não quer dizer que o que está errado está certo, né? Ele fala, erro é erro, precisa ser consertado, né? Mas não vai ser com raiva.
Então, ele está explicando muito, muito, muito detalhadamente isso. Então, eu desejo que todo mundo possa participar, ou possa assistir depois, né? Está no canal do YouTube da Tibet House, mas quem quiser pode também participar ao vivo. Mas eu lembrei do Geshe-Pende por alguma razão específica. É uma perspectiva adequada, é isso que me fez lembrar. Ele fala justamente disso, né? Que abandonar a raiva, né? Tentar praticar a paciência, ela nos coloca numa posição mais favorecida, assim, para a gente resolver os conflitos. Melhor do que a raiva, né? Então, o ponto todo é esse. Ele fala assim, eu acho muito hábil, ele é muito hábil, eu acho. Ele fala assim, a raiva, né? A primeira pessoa que se lasca com a raiva é você mesmo, né? Porque você fica com raiva e começa que ela passa mal. Ninguém passa bem com raiva, né? Raiva é um sofrimento em si, assim, para quem sente. Daí, ele fala assim, a gente consegue achar muitas razões para sentir raiva, né? Mas é como se fosse, ele não falou isso, mas matematicamente é como se fosse assim, né? A raiva me faz sofrer. Primeiro de tudo, primeiro de tudo eu sofro, né? Aí a gente fica achando razões para sentir raiva. Aí ele fala assim: é a mesma coisa que você ficar achando razões para sofrer, para passar mal, né? Por isso que justifica a raiva de um monte de jeitos, né? Estou achando todas as razões, no fundo, para passar mal com a raiva, né? Então isso não é muito inteligente, na verdade, né? Agora, a gente tem dificuldade com isso, né? A gente acha que fazer isso é concordar, que fazer isso é passar pano, né? Ontem a gente, na aula, alguém falou, na aula das meninas aqui, alguém falou, isso não é passar o pano. Acho que a Karine falou, não é passar o pano, não é passar o pano mesmo, né? Mas é sair desse lugar para poder enxergar a situação de outro jeito e fazer o que for melhor, né? O que for melhor para a gente, para o outro, para todo mundo. Né? Então é sempre isso, é uma troca de perspectiva, né? A seguir, eu relembro dos ensinamentos sobre a raiva, os quais estive refletindo. Eu sei que quando tenho fortes sentimentos, eu preciso me voltar para aqueles sentimentos e investigá-los. Se eu os driblar, me apressar em culpar e criar estratégia, eu estarei perdendo alguma coisa. Não apenas eu vou falhar em apreciar minha conexão com os outros, mas também posso estar perdendo a solução do conflito, que provavelmente está escondida logo ali na minha própria emoção que estou tentando não sentir, me apressando em ações defensivas ou agressivas. Eu sei muito bem como mergulhar nessa emoção. Eu volto minha atenção para o meu corpo, para a minha respiração, tiro um tempo para refletir, pensar sobre ela, estar com a emoção pacientemente. A verdade é que podemos ceder bem mais do que nós pensamos. Muito do que nós insistimos nas nossas relações, muito do que nós pensamos que precisamos e queremos dos outros, podemos facilmente fazer sem eles. A gente pode abrir mão de muito mais coisa do que a gente imagina. Especialmente no momento da raiva, né? Pode demorar algum tempo para ver isso, mas ao final nós vemos. Com a prática, ao longo do tempo, nós podemos abrir mão de muitos desprezos, mágoas e supostas necessidades. Mas como é difícil isso, né? Como é difícil quando você tem uma mágoa com alguém. Parece que você abrir mão, você está concordando, você está se deixando abusar, né? Mas é o contrário, né? Quando a gente não abre mão da mágoa que nos machuca, eu acho que aí é que a gente está se deixando abusar, né? Pela própria dor da mágoa, pela própria dor do desprezo, né? Aí a gente está se permitindo sofrer, na verdade. Conforme nós ficamos mais fortes na nossa prática, nos tornamos mais resilientes e generosos. Mas vocês entendem a diferença de... Nem o Geshe-Pende tá propondo, quando ele fala sobre paciência, que a gente não olhe para a raiva, né? Que a gente ignore o que a gente está sentindo ou o que está nos incomodando, né? Ele tenta trazer para a nossa experiência agora, né? Por exemplo, da guerra, né? A gente pode tentar não ver mais jornal, por exemplo, não ver mais as notícias.
Mas tem alguma possibilidade de a gente não ouvir alguma notícia sobre a guerra da Ucrânia? Ou que não seja a guerra, vamos supor que você escapa da guerra da Ucrânia. Mas a gente está muito, a menos que a gente esteja completamente isolado, assim, tecnologicamente do mundo, a gente vai sempre ter uma notícia que vai nos perturbar, né? Não tem como fugir, isso que é verdade. Então não dá, né, para fugir. E também o caso, cultivar paciência não significa também suprimir a emoção, né? A gente precisa olhar para ela, não é ignorar. Você, não, não, não. E aí a gente acha que está sendo paciente. Não é isso. Porque é o que o Norman Fischer disse, né? A gente, né, contém, sem olhar, daqui a pouco aquilo explode, logicamente, né? Não tem como. Vira uma panela de pressão. Então, com a prática, ao longo do tempo, nós podemos abrir mão de muitos desprezos, mágoas, supostas necessidades. E conforme nós ficamos mais fortes na nossa prática, nós nos tornamos mais resilientes e generosos. Entendemos que as pessoas não querem realmente nos machucar. Elas estão sempre fazendo o melhor que podem. Nós nos tornamos mais tolerantes e percebemos que podemos ceder sem sentir que estamos perdendo. Esse é um tipo de paciência, né? Entender que o outro ele está respondendo aos impulsos kármicos deles também, como a gente também tá, não tá? A gente não treina, não faz, não reza, não faz prática e tudo mais para não ceder aos nossos impulsos. Não é que às vezes a gente cede mesmo? Quando a gente viu, a gente já foi. As pessoas estão todas fazendo isso. Como diz o Lama Santa, somos todos seres kármicos, né? Então a gente pode achar que a pessoa não está fazendo melhor que ela pode, mas ela sempre está. Ainda que seja pouco, né? É difícil não ceder aos karmas, por mais desgraçados que eles sejam, né? Não é fácil, é completamente possível, totalmente possível. Karma é coisa escrita na água, assim, é totalmente possível, mas não é fácil, né? Então, a maior parte dos seres está seguindo os impulsos kármicos. Eu lembro que uma vez eu estava num retiro, eu estava num lugar lindo, assim, sentado numa cadeira, contemplando o amor, aquela coisa assim, né? Aquela coisa mágica, assim, universo, amor, Avalokitesvara, Buda da Compaixão, estava ali naquela. Daqui a pouco, foi a cena mais maluca do mundo. Um lagarto. Hã? Desculpa. Um lagartinho, assim, aqueles de mato, assim, pulou de um lugar para o outro e um gato veio comeu o lagarto no ar, assim. Gente, eu fiquei tão chocada. Imagina você estar numa prática, assim, daqui a pouco aquela cena. Cara, eu falei, meu Deus. E esses gatos naquele lugar, eles são super bem alimentados, sabe? Super. Não é que o gato pobrezinho estava morrendo de fome e foi se alimentar do lagarto. Não é. Ele não estava com fome, era um gato gordinho, inclusive, né? Que era o gato um dos 400 gatos que viviam naquele lugar e que recebiam todo tipo de cuidado e comida, não estava com fome. É o impulso kármico mesmo dos seres, né? Então, nosso, do gato que comeu o lagarto no ar. É assim, esse é o samsara, essa maluquice desse samsara. Então, um dos tipos de paciência é compreender isso, né? Como que as pessoas funcionam, como que os seres funcionam. É isso, eles respondem. Enquanto a gente não gera sabedoria, vai ser isso, né? E não é 0 ou 100 também. A gente está aqui, né, treinando e seguindo um caminho do Bodhisattva. A gente gera sabedoria para determinadas coisas, para outras ainda não, né? E é assim, não é 0 ou 100. A gente vai se libertando devagar, né, das nossas negatividades, assim, né? Quem dera fosse assim, né? 1, 2, 3, já, todo mundo livre. Mas não é. Então, um dos tipos de paciência é essa, compreender como as coisas são, como é que as mentes nossas funcionam, né? Eu nunca vou me esquecer dessa cena. Foi bem assim, então, mas olha o samsara, como é que é? Pau! Sabe?
uma coisa assim, muito chocante, muito chocante. Então, a verdade é que nós... Peraí, acho que eu me perdi aqui. Elas estão sempre fazendo o melhor que podem. Nós nos tornamos mais tolerantes, percebemos que podemos ceder sem sentir que estamos perdendo. De fato, parece ser bem o contrário. Quanto mais deixamos a vitória para os outros, mais fortes, calmos, expansivos nos tornamos. Quem já estudou os 8 versos Transforma a Mente, que o Dalai Lama sempre ensina, um deles é esse, né? A gente oferece a vitória para os outros, né? Porque que vitória é essa, né, pessoal? Vitória nesse jogo idiota do Sansara. Então, tá bom, né? Não quero mais, não preciso ganhar, nem quero ganhar. Mas, às vezes, não é certo ceder e às vezes não podemos. Às vezes não temos escolha a não ser nos jogar no conflito. Satisfazer os outros infindavelmente em suas tolices não é bom para eles ou para nós. E os bodhisattvas sabem que o eu de alguém está entre os muitos seres no mundo que merecem honra e respeito. Se ao nos rendermos aos outros, estamos sutilmente corroendo nosso senso de autoestima. Estamos cometendo uma violência tanto com nós mesmos quanto com o outro. Nós não podemos revogar nossa responsabilidade com nós mesmos. Ou seja, a gente não vai aceitar o abuso, né? A gente não vai aceitar para sempre que o outro continue pisando no nosso pé. Ele precisa parar de pisar no nosso pé, porque ele pisa no nosso pé, pisa no pé do outro, pisa no pé do outro. Então, a gente precisa, de alguma forma, interromper aquilo. Agora, fazer isso de uma forma amorosa, compassiva, verdadeiramente, não é uma coisa simples. Quando percebemos que estamos fazendo isso, precisamos tomar a oposição como um exercício da compaixão. Então, é aquele tema que a gente discutiu, não sei se foi no passado, no encontro anterior, que até a Ivone lembrou do texto da Joan Chichester, né? Sobre a raiva. Vamos para a raiva, porque o silêncio não tá funcionando, né? Maravilhosa aquela mulher. Então, às vezes é isso, mas é um exercício de compaixão, não é um exercício de raiva, né? O budismo indo-tibetano tem muitos textos famosos sobre gerar compaixão. Um ensinamento famoso, encontrado em um deles, é dê a vitória aos outros. Então, é um dos 8 versos, possivelmente. Em outras palavras... também de Shantideva. Em outras palavras, sempre ceda aos outros, mesmo quando você achar que eles estão errados. Um estudante enviou uma questão sobre esse ensinamento para Lion's Roar, que é uma revista budista antes conhecida como Shambhala Sun, que encaminhou uma pergunta para mim. O estudante começou dizendo que ele apreciava o ensinamento e havia praticado com grande proveito, mas, ele disse, tem um colega de trabalho que está constantemente levando crédito por minhas ideias e realizações. Como é que eu equilibro praticar esse ensinamento com fazer o que é certo para minha moral no trabalho e na minha carreira? O que respondi? Sua questão traz a complexidade dos ensinamentos para a vida real. Às vezes você não pode tomar os ensinamentos de forma literal. Em situações delicadas, você precisa descobrir o espírito dos ensinamentos e tentar seguir o espírito não ao pé da letra. O ponto de dar a vitória aos outros é reduzir o autocentramento. Por que você iria querer fazer isso? Porque estar muito focado no seu próprio bem-estar é ruim para você. Limita o seu campo de ação e aperta o seu coração. No caso que mencionou, comece examinando a sua motivação. Por que não deixar seu colega levar crédito por suas ideias e realizações? Isso incomoda? Por quê? Pense nisso. O mais importante é ser honesto e realista. Se deixar seu colega levar crédito pelo seu trabalho, está de fato corroendo sua moral, como você diz, limitando sua carreira e tornando infeliz. Então, seguir ao pé da letra esse ditado não está ajudando você a praticar em essência. Então, você precisa parar de ceder ao seu colega. Quando você é um Buda, você pode dar a vitória aos outros o tempo todo, mas não ainda. Se você tentar fazê-lo agora, o tiro sairá pela culatra. Terá o efeito oposto do pretendido. Então, você deve fazer algo mais difícil. Ter uma conversa com seu colega, na qual você pede para ele parar esse comportamento, porque você está ficando chateado, isso não parece ser certo ou justo. Tente fazer isso com uma compreensão generosa de que o comportamento do colega deve vir de alguma falta ou ponto cego moral que ele tenha. Não é de fato culpa dele. Fazer isso sem perder o contato com o seu compromisso de Bodhisattva é o caminho para praticar esse ditado. Bonito, né? Mas vocês veem, ó, tem um ponto lá na frente, né? Que é os Budas
Os Budas deixam todo... O Lama Santana explicava esse verso, exatamente esse verso aí dos 8 versos transforma a mente. Ele dava um exemplo de um avô brincando com o neto, jogando futebol com o neto. Né? Quem é os alunos do Lama Santana faz tempo vai lembrar, Ivone vai lembrar com certeza. O avô, ele não quer ganhar do neto, ele quer mais que o neto ganhe e faça gol para poder comemorar, não é? Esse é o espírito quando o avô está brincando com o neto, quando a tia está brincando com o sobrinho. Né? A gente não quer ganhar, não quer. Se o sobrinho, o neto dá uma canelada na gente, a gente não vai devolver a canelada, né? Toma um chute numa criança, vem cá, que agora eu vou. Pá, chuta a criança. A gente não vai fazer isso, né? Então, essa mesma atitude dos Budas. Mas para o Buda não custa nada fazer isso. Ele não está medindo nada que seja importante para ele, né? Competindo com a criança ali. Não está competindo com a gente, né? Mas quando a gente está no caminho, isso pode ser que não nos ajude, né? Pode ser que a gente realmente tenha que tomar uma atitude. Mas o que a gente não pode fazer é se complicar mais quando está tomando essa atitude. Não porque a gente é... Né, esquece essa construção. A gente não quer se complicar mais tomando essa atitude, porque a gente está no caminho do Bodhisattva. Não é o caminho do senso comum. O caminho do senso comum é não deixar ninguém ganhar. É America first, me first, né? Esse é o caminho do senso comum. E, se possível, ainda por cima, no senso comum, se possível, você, então, tenha vantagem. O outro, jamais. Então, mas a gente não está querendo seguir o senso comum, né? Então, é muito interessante esse conselho do Norman Fischer, né? Porque ele... Claro que qualquer um ia se sentir sacaneado. Meu, desgraçado, está levando... Eu que faço, outro que leva o crédito, né? Então, a gente se sente sacaneado. Normalmente, o que a gente deveria fazer? Denunciar, né? Jogar na mesa, acabar com a pessoa, né? Acabar com a raça da pessoa. Mas a gente não está querendo praticar o senso comum, está querendo praticar o caminho do Bodhisattva. Então, tudo isso que é óbvio eu me sentir assim, para o caminho do Bodhisattva não é óbvio. Né? Quando a gente está no caminho do Bodhisattva, a gente tem que olhar, mas por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou me sentindo sacaneado? Tudo bem que no senso comum é óbvio, mas por que eu estou me sentindo sacaneado? Né? Porque tem um eu aqui que está querendo ganhar. Esse eu que quer ganhar, que não quer ser sacaneado, me prende no samsara, esse desgraçado. Né? E a nossa guerra é contra isso, contra as aflições que surgem porque eu acho que tem um eu aqui que precisa ganhar. Esse é o caminho do Bodhisattva. Agora, pensa se não é contra completamente a corrente, né? E pode ser que a gente ainda não tenha músculo para fazer isso. Né? Então, pode ser que a gente tenha que encontrar um jeito de lidar. Mas, pelo menos, esse jeito não pode ser criando afundando mais ainda no samsara, né? Criando mais karma negativo com a pessoa que está ali aprontando com a gente. Isso a gente não pode fazer. Mas é complexo, né? Qual o WhatsApp do grupo? Como assim? Espera só um pouquinho, Fê, aqui. Daqui a pouco eu... Deixa eu passar já, porque senão depois eu não consigo lembrar mais. Só um minuto. E só eu que posso passar, eu acho. Vou postar aqui. Pronto. Esse é o WhatsApp do grupo. Então, não é coisa simples, né? Mas vocês entendem que, assim, o senso comum, ele não é o que a gente está querendo desenvolver, né? Então, de qualquer maneira, a gente precisa investigar quando a gente tem a sensação de estar perdendo ou ganhando alguma coisa. Esse é uma boa medida de que tem alguém ali querendo ganhar a discussão, a situação, né? Os ensinamentos espirituais, incluindo os ensinamentos nesse livro, são inerentemente idealistas. Claro, a gente está falando do Buda, né? Está falando de desenvolver, mas é para onde a gente quer ir, né? É idealista mesmo.
Agora, não quer dizer que não seja possível, né? Obviamente. Eles deveriam ser. Ideais são, por definição, imaginários. Eles não existem de fato. Nós os imaginamos para expandir as possibilidades da nossa vida. Dê a vitória aos outros é um ensinamento idealista. Às vezes, como eu disse, nós somos capazes de fazer isso de fato. E às vezes não somos. Mas nós tentamos de qualquer maneira. E vemos o que acontece. Ai, que bonito isso. Como é difícil a gente entender isso, né? A gente fala, então tá bom. Quer dizer que agora... Não é essa a reação que a gente tem? Então quer dizer que agora eu vou me deixar o outro passar por cima da minha cabeça? Sambar em cima da minha cabeça? A gente tende a fazer isso, né? Porque a gente pega uma visão comum e quer... então não é isso, então é isso, né? Mas aqui a gente está lidando com o ideal do Bodhisattva, né? Então a gente experimenta fazer como ele e vê o que acontece. Talvez podemos esticar um pouquinho mais. Ainda assim, outras vezes, como nesse caso, o esforço não funciona. Nós apenas nos sentimos ressentidos. Lutamos com o nosso ressentimento, mas perdemos. Nós ficamos desencorajados. Nós pensamos que a prática espiritual é muito dura para nós, ou talvez pensemos que a prática espiritual é simplesmente uma tolice. A gente abandona, fala que se dane esses budistas. Que se dane esses bodhisattvas, né? A gente pode achar que não tem como, não é impossível, né? Então, a gente precisa ir com calma mesmo, e com amorosidade, né? Só que mesmo assim, amores, o que eu acho que a gente não pode fazer é se atrapalhar mais mesmo, sabe? Então, não dá para mim, eu não suporto ficar aqui tomando bola nas costas dessa pessoa. Então, vou lá e vou quebrar o pau, que é o que eu sei fazer. Isso não, né? A gente deveria tentar fazer um pouquinho diferente, pelo menos. Que nem o Norman Fischer falou, chama para conversar, falou, olha, de repente a pessoa realmente não enxerga o que ela está fazendo. De repente você mesmo não enxerga. E daí, quando você mesmo não está enxergando, né? Aí, quando você vai conversar com a pessoa, de coração aberto, você vê que você estava errado. Pode ser, não pode? Não pode ser que a gente tenha uma impressão errada do que está acontecendo? Já aconteceu com vocês isso? Vocês acharem que estava super certo de alguma coisa, e quando você vai ver, meu, cara, não era nada do que eu estava pensando, não é? Mas a gente precisa olhar, né? Precisa desafiar, precisa procurar se informar, mas isso acontece todo dia. Viés cognitivo. Elisa, queridona. Viés cognitivo, difícil de enxergar, né? Mas acontece, né? Então pode ser isso também. Pode ser que a gente mesmo fale, como é que eu podia imaginar que o outro estava tentando tirar o meu mérito, né? Pode ser também. Tem que deixar, né, a coisa aberta para essa possibilidade também, né? Os bodhisattvas reconhecem tais pensamentos e sentimentos como sinais de que o melhor caminho, por enquanto, é se jogar no conflito, não tem outra escolha. Fazer isso não significa abandonar a nossa prática espiritual, isso que eu estou querendo dizer assim também, né? De a gente se atrapalhar mais. Continua sendo a nossa prática espiritual. Significa, ao contrário, que justo agora, como as coisas são, praticar o conflito é a nossa prática. Às vezes, a prática do conflito leva a desenvolvimentos surpreendentes. Às vezes, aquela conversa difícil se torna uma ocasião para aprofundar a amizade. Aquele monstro, né? Não era um monstro, afinal de contas. Eu nem sei se a gente entra aqui, porque eu vou ter que sair uns 5 minutinhos antes. Acho que a gente vai deixar... peraí, deixa eu só marcar. Conflito é amor. Que bonito. A gente vai deixar o conflito e amor para a semana que vem. Daqui a pouquinho eu vou precisar sair. Hoje tem um compromisso enroscado com o outro aqui. Mas é lindo, né? Porque a gente tá nessa situação, né? A gente tem um ideal. Então a gente entende que os Budas, eles oferecem a vitória a todos os seres, né? Os outros por inveja, maltratar eu estou tentando lembrar exatamente o verso do... Alguém consegue me ajudar? Do a eles oferecer a vitória? Quando... Bom, depois eu lembro. Depois eu preciso... Às vezes eu preciso lembrar todos os 8 para lembrar de um. Mas esse ensinamento, ele fala como que o Buda, né? Ele aponta assim, a direção para nós, né? Então, frente a um conflito,
a gente, assim, reativamente, a gente age de um jeito X, né? A gente peita, a gente foge, ou a gente mina. Oi? Você quer, é o quinto verso. Quando os outros, por inveja maltratarem a minha pessoa, ou insultarem e caluniarem, vou aprender a aceitar a derrota e a eles oferecer a vitória. Então, é isso mesmo. A Ivone postou aqui também. Então, isso aqui é o ideal do Bodhisattva, né? Aí a gente pode olhar para isso e falar, ai, para mim não dá, não dá para fazer isso, né? E daí, se a gente tenta fazer isso literalmente agora, nesse momento, em todas as situações, pode ser que a gente fique cada vez mais... Até uma hora que a gente fala, não dá mais, que se dane, não quero mais praticar, né? Então, não é isso também, né? A gente entende que isso é um ideal e a gente vai caminhar nesse sentido. Ainda que hoje a gente consiga fazer pouca coisa. Tipo, talvez hoje, talvez a gente só possa mesmo evitar. Mas a gente evita, né? Como prática. Eu vou evitar, porque se eu for falar com essa pessoa hoje, eu vou chutar a cara dela. Eu vou, não vai dar. Né? Então, você espera, né? Mas isso é prática, não é evitar como a gente evitaria no passado, assim, sem nenhuma instrução de prática, né? A gente evita como parte da nossa prática, é o melhor que a gente pode fazer agora, né? E, ao mesmo tempo, a gente vai olhando de outros lados. Ah, mas o samsara é assim mesmo, as pessoas, elas são assim. Quando elas estão operando na lógica do samsara, elas fazem essas coisas. Mesmo, como é que eu poderia esperar alguma coisa diferente? Que é um dos versos do Shantideva que o Geshe estava explicando, né? É a mesma coisa que você ficar chateado com o fogo porque ele queima. Ele fala, né? O Shantideva fala. Você ficar chateado com uma pessoa porque ela te pisa no teu pé, é a mesma coisa que ficar chateado com o fogo porque ele queima. É tão idiota quanto isso, né? Porque as pessoas que estão operando, respondendo aos caras, mas elas vão pisar no carro de muita gente, não só do seu, né? É assim. Agora, né? Sempre a gente guarda no coração a compreensão de que isso não significa que você está aceitando. Você só vai esperar uma condição melhor para lidar com aquilo, né? Longe da sua raiva, da sua própria raiva, né? Então é isso. A gente pode ser que a melhor que a gente pode fazer no momento é evitar, mas mesmo assim é prática ainda. A gente tenta olhar de outro jeito, até que aquilo vai desinformando, sabe? Assim, vai ficando menos sólido, né? Aí a gente consegue, talvez, lidar de um outro jeito, mais próximo do... A gente consegue entregar a vitória. Tá bom. Tó. Né? O que vocês acham? Dá para treinar? Esse é pós-graduação, realmente, né? Jeane. Oi, querida. Fala a Kelly, depois a Cris. Fala, querida. Tá bem. Desculpa, eu não levantei a mãozinha, né? Eu estou aqui pelo meu celular. Bom, eu queria agradecer muito por cada segundo, assim, cada segundo mesmo desse encontro. É muito importante lembrar disso, que é um músculo que a gente desenvolve, né? Então, realmente, assim, eu vi muito de perto tudo que você falou, assim, e ontem mesmo eu escrevi, sem saber qual que seria o tema de hoje, eu escrevi que eu queria desenvolver cada vez mais a paciência de ouvir. E por vezes eu até quis falar enquanto até digitar no chat e eu falei, não, eu quero ouvir. E aí você foi falando e o que os meus anseios, ou enfim, o que estava dentro foi sendo dito. E aí eu terminei feliz e falei, que bom que eu ouvi, assim, sabe? Ter a paciência de ouvir, começar a ter essa paciência, desenvolver essa, né, com a gente e depois com o outro, mas como isso é um músculo mesmo. Então, estou muito, muito, muito feliz mesmo por cada segundo, assim, Tava com saudade de ouvir. Querida, também tava com saudade de ver. Então, estou muito feliz e obrigada, e com certeza esse encontro é um reforço e um incentivo para continuar no caminho e continuar né, olhando para esse ideal, que a gente ainda não é Buda, mas
A gente Nós olha somos para Buda isso. trainee, né? Buda trainee. E a gente vai se ajudando essa ideia mesmo, né, da sanga. É isso mesmo, queridinha. Bem-vinda de novo. Obrigada. Oi, Cris, fala. Eu vou falar rapidinho, Gê. Não, é porque eu fiquei, enquanto você falava, né, a gente olha muito para essa questão também da raiva e tal, na relação com o outro, né? Agora, pensar nisso também, olhar para essa relação conosco, com a gente mesmo, né? Porque às vezes a gente é mais duro, às vezes, a maior parte das vezes, é mais duro com a gente do que com o outro, né? Então, também esse ponto é meio sutil, assim, de também a gente não se violentar, porque se a gente não está preparado, é o que o Norman Fischer diz, né? A gente também saber ali até onde a gente consegue, né? Mas seja lá até o que quer que a gente consiga, ainda que seja nada, né? A gente precisaria olhar isso como prática. Sim. Né? Não como um reforço de um jeito que a gente sempre fez, sabe? Mesmo que seja nada, Cris. Mas fala assim, putz, eu não vou fazer nada, mas eu vou me preparar, porque hoje eu não consigo, mas eu vou conseguir. E isso isso é prática, né? Agora, é duro, porque se a gente acha que não consegue, que é muito... Putz, os 8 versos que transformam a mente do Dalai Lama, a gente pode um dia, talvez depois que a gente terminar o Norman Fischer, a gente pode olhar de novo os 8 versos. Tem gente que desiste de sair, fala, meu, não dá para mim. Sair para mim é demais, né? Não dá. Porque é muito demais, realmente, né? Você fala, não, putz, eu nunca vou chegar lá, né? Mas o ponto não é chegar lá, o ponto é ir, né? Até para lá. Né? Os 8 versos, eles apontam a direção. Ó, é para cá. Tudo que você fizer ao contrário não é prática. É sensarão. Né? Então, a gente vai... Mas a gente vai chegar. Né? A gente vai chegar. Só que se a gente pensa, nossa, como assim oferecer a vitória para esse desgraçado que está acabando com a minha vida? Como assim? Né? A gente pode achar que não dá, que não é possível, mas é. E aí também a gente pode... Ai, eu preciso sair. Mas a gente pode também ir olhando exemplos, né, de pessoas que são capazes de fazer isso. Isso é muito importante para nos inspirar. Esses grandes mestres, né? É muito importante também. A gente ir se inspirando porque é possível, né? Amores, vamos fazer a dedicação rapidinho, porque eu preciso sair correndo hoje, desculpem. Mas a gente podia, rapidinho, assim, só dedicar os méritos da nossa prática, né? Essa energia de prática que a gente gerou aqui, para nossa própria transformação e para a transformação de todos os seres, que todos nós possamos transformar as nossas aflições mentais em caminho para a sabedoria e para o amor. Que a gente use o que está na mão, sempre, a cada momento, do jeito que for possível, a cada momento. Desculpe dizer que saí correndo assim. Um beijo, muito obrigada por todos vocês. Muitas beijocas. Beijo. Até semana que vem, queridos. Tchau. Tchau, beijo, beijo, beijo.